Graça. Apresentação: Pastor Lúcio Reis, Quinta Igreja Presbiteriana. Oferecimento: Colégio Talentos Cristão, do berçário ao ensino médio, educando com fé e excelência. Olá, bom dia, povo de Deus, povo abençoado. Mais uma vez estamos juntos no programa todas as quintas-feiras às 10 da manhã, das 10 às 11. Estamos juntinhos aqui no programa Papo Sério com Graça, um programa da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. É sempre uma alegria estar com você nesse tempo tão precioso, uma manhã fria, gostosa, e poder aquecer o nosso coração com a palavra de Deus, sermos alimentados todos juntos aqui. Que privilégio! Eu já quero mandar um abraço à galera que está ligadinha conosco aí no programa. Quero mandar um abraço aí pro Gringo, nosso ouvinte fiel, todos os dias, na verdade, viu, Júlio? Ele está aí ligadinho na Maravilha FM, e é um privilégio, então, poder ter você conosco aí, Gringo. Um abraço, Deus abençoe grandemente sua vida. Eliseu está lá também, ligadinho conosco, Deus te abençoe. Manda um abraço aí pro Leandro, da Happy Pizza, nosso irmão amado, querido, Deus abençoe grandemente sua vida. Um abraço aí, Juninho, diácono, amigo do coração. Um abraço ao Júlio, lá da Prime, a galera toda aí do nosso escritório, da Quinta Igreja, que está aí conosco, e os ouvintes aí apaixonados da Maravilha 89.7 FM. Deus abençoe. O nosso WhatsApp já está aberto aí, te aguardando, é o 997658989 e o 996570455. Você pode entrar ao vivo aí conosco e estaremos juntos aí num bate-papo. Deus abençoe você e vamos de música. Esse é um tempo muito especial e tem uma música que, de fato, a letra dela é extraordinária. A música Eu Só Quero Adorar. Essa música faz algumas perguntas interessantes. Eu não sei porque ele me amou, mas ele me amou. Ele me amou do jeito que eu sou, ele me amou porque Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Então vamos juntos, Eu Só Quero Adorar. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas ele me ofereceu o céu. Eu só quero adorar, por isso
escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Só sei te adorar, Senhor. Só sei te adorar. É maravilhoso você poder entender o grande amor de Deus por nós. Eu quero fazer um apelo a você que está nos ouvindo, a campanha Somos Todos Venezuela. Hoje nós estamos aí com um dado de 2.295 pessoas mortas no terremoto que abalou a Venezuela. Mais de 11 mil pessoas foram contabilizadas como pessoas feridas e milhares de pessoas estão totalmente desabrigadas. Esse é o mundo que nós vivemos, o mundo da instabilidade, da insegurança. E o terremoto é terrível porque você não tem exatamente para onde fugir, não tem muito o que fazer. Podemos orar por esse povo, clamar para que Deus tenha misericórdia deles e ter um coração agradecido por estarmos num lugar, num país onde até agora nós somos livres de terremotos de tamanha amplitude. Damos graças a Deus porque a misericórdia dele se renova sobre nós a cada manhã. Então que você seja solidário. Aquelas campanhas que forem feitas, tome cuidado com as pessoas que são mal intencionadas, mas procure saber daquelas campanhas sérias, né, de pessoas que realmente estão comprometidas em poder ajudar e solidarizar com essas pessoas. Quero mandar aqui um abraço para o Tavares, que está ligado conosco na 89.7, privilégio estarmos juntos aí caminhando. Deus abençoe grandemente a sua vida, homem de Deus, e vamos que vamos de música. Nós ouvimos agora a música Eu Só Quero Adorar, e tem outra música que tem a mesma pegada, trata da mesma coisa, que é a música do Isaías Saad, que fala do amor de Deus, um ousado amor. Imagina só tamanho amor de Deus. João 3,16, um dos textos mais conhecidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão que aparece é de tal maneira. Isso é intensidade. Foi assim que Deus nos amou. Então com vocês, Isaías Saad, ousado amor. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, yeah.
tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Tanta coisa que a música diz que Deus é capaz de fazer para nos alcançar. Mas o retrato mais lindo do amor de Deus nós encontramos em Isaías 53, porque lá está de fato o que ele fez para demonstrar o seu grande amor por nós, tomando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se você acorda todas as manhãs e contempla o céu azul e vive uma vida de paz interior, é porque isso teve um peso muito grande, um preço muito alto, que foi pago no seu lugar, no meu lugar, lá naquela cruz sangrenta. E a palavra de Deus diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. E de fato isso aconteceu. O túmulo não foi suficiente para segurar Jesus. Ao terceiro dia, ele se rompeu, a tumba foi aberta e ele ressuscitou. E voltará para nos buscar. Então ele não só salta muralha e montanha, mas acima de todas as coisas ele assumiu a cruz no meu e no seu lugar para que nós tivéssemos vida. Toda vez que você enfrentar uma dificuldade, um problema, uma luta, passar por uma diversidade, você precisa lembrar do que Jesus passou no seu lugar. E toda vitória já está garantida por nós. Paulo escreve aos Romanos dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, tribulação. E ele fala de coisas do presente, coisas do porvir, nem morte, nem vida. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Então nós estamos garantidos, guardados e seguros nesse tão grande amor de Deus por nós. Um abraço a todos aqueles que estão ligadinhos aí na 89.7 FM Maravilhas, a rádio que toca o seu coração, músicas do céu, músicas que trazem elevo espiritual, que alimenta a nossa alma, que enriquece o nosso coração, que nos enche de esperança. E todas as quintas-feiras estamos aqui no programa Papo Sério com Graça, um tempo de reflexão, de meditação na palavra, onde nós somos
ricamente abençoados e alimentados com o pão do céu. Daqui a pouco vamos meditar na palavra e hoje Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração. Agiliza isso, você tem alguma coisa para fazer, tem que arrumar a casa, deixar a coisa mais ou menos, mas a hora que der aí, daqui uns 15 minutos, você tem que parar tudo e estar atento aí àquilo que Deus tem para nós. Pelo amor de Deus, se você estiver no trânsito, não para, você continua rodando aí, vai tocando, você que tem compromissos aí, eu tô brincando, não pare não, mas fique ligadinho aí na 89, vamos juntos aí sermos grandemente edificados e alimentados pela palavra de Deus. Damos graças a Deus por tantas músicas, né, que falam o nosso coração. Ô, Júlio, hoje que esse frio aqui, cadê o chazinho de camomila com mel? Ô, rapaz, hoje tá fazendo falta, hein? Tá fazendo falta. Ou é só quando o Carlos está aqui que tem? Não. Tá. Então tá bom, então. Aí, ó, acho que eu tô melhor do que o Carlinhos, então. Muito bem. Tem uma música que é do Felipe Rodrigues. Essa música diz que tudo é perda. Daqui a pouco nós vamos meditar num texto que fala exatamente sobre isso. Muitas vezes sofremos por coisas que daqui a pouco não farão parte da nossa vida mais. Coisas que são apenas por um uso momentâneo, temporário. A gente fica querendo eternizar essas coisas, né? Muita coisa tem data de validade, você tem que saber disso, né? Muita coisa passa. Eu li há muito tempo atrás o livro da Judith Kirk, ela fala sobre perdas necessárias. Nem toda perda é desnecessária, elas são necessárias, você precisa se desfazer de algumas coisas para receber outras, você precisa deixar algumas situações da vida para viver outras situações, então não perca não, faça isso, né? Então aprenda a lidar com as suas perdas, porque elas podem ser providências de Deus aí para aliviar a sua carga, para tornar a sua vida mais significativa, tá bom? Então vamos lá com você, Felipe Rodrigues, Tudo é Perda. És tudo que temos, Jesus, tua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu sei sem Ti, Senhor. Só a tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei comigo. Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu almejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. É que sua voz, vamos cantar isso juntos. Diga: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Diga: quem sou eu? Quem sou eu sem teu amor, Senhor?
Muito bem, que maravilha, né? Talvez você não tenha tudo o que você gostaria de ter, e a vida é assim mesmo, né? Mas você tem o mais precioso. Eu lembro da parábola da pérola, quando um homem encontrou uma pérola de grande valor, e a Bíblia diz que ele foi e vendeu tudo que ele tinha para adquirir aquela pedra. E também tem a parábola do tesouro escondido no campo, quando o homem descobre o tesouro e ele abre mão de tudo que ele tem por conta daquele tesouro. Então, Cristo é tudo para nós. Se você tem Cristo, você não tem necessidade de nada. Tem uma música do Projeto Sola, baseada no Salmo 23. Ele diz: se o Senhor é meu pastor, o que me falta eu não necessito. Então, se o Senhor é o meu pastor, o que me falta eu não necessito. Muito bem. Como eu disse, hoje nós temos uma meditação numa história da Bíblia que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso de número 38 até o verso de número 42. É a história de duas irmãs, Marta e Maria. Diz assim a palavra de Deus: aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe para que me ajude. E, respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muito bem. Eu tenho uma música, essa música é do Elvis, né? O Elvis, não sei se você, provavelmente muitos ouvintes não conviveram, não viveram na época desse grande cantor, um dos homens com um timbre de voz privilegiado. E Elvis morreu no dia 16 de agosto de 1977, aos 42 anos, com uma parada cardíaca. Ele estava num hotel, eu lembro disso, né? Ele estava hospedado num hotel, ia fazer um show, e ele teve essa parada cardíaca, e a autópsia mostra que ele também foi vítima de excesso de medicamento, provavelmente também envolvia drogas. A última frase que o Elvis disse foi à sua noiva antes de falecer. Ele disse: não se preocupe, eu não vou dormir. E tem uma música dele, Pieces of My Life, pedaços da minha vida. E eu vou ler para você a letra dessa música em português. Eu estou revisando a minha vida para ver se eu encontro os pedaços. Um copo de vidro cheio de uísque e mulheres que eu nunca conheci muito bem. Deus, as coisas que eu vi e fiz. A maioria delas eu ficarei envergonhado de dizer. Eu não sei como isso começou, mas é isso que faz de um homem, eu acho. Agora eu estou agarrado ao nada, tentando esquecer o passado. Estou revisando a minha vida para ver se eu encontro os pedaços. Eu sei que algumas foram roubados, outros foram jogados fora. Eu encontrei as partes ruins, encontrei todas as partes tristes, mas acho que eu joguei as melhores partes fora. Fora, Deus, fora. Tocando nos bares, tocando com as estrelas, qualquer coisa para passar o dia, suportando, vivendo das músicas que meus amigos escrevem para que eu cante. As peças da minha vida estão em todos os lugares. Todos os lugares. E aqui eu mais sinto falta é você. Pedaços da minha vida, eu estou revisando a minha vida. Essa não é uma tarefa muito fácil quando você
precisa parar e fazer essa revisão e ver o que realmente você fez com ela. Muitas vezes acreditamos que o problema está no que a vida fez conosco. Nunca foi isso. O problema é o que nós fizemos com a vida. Eu não sei se você já parou para fazer uma revisão. Eu fiz isso alguns anos atrás. Eu fiz um balanço, aquilo que as empresas fazem no final do ano para computar lucros, prejuízos, para mudar de rota, para manter rota. Então, muitas vezes, nós também não temos coragem de fazer essa revisão. Nós não queremos, a gente vai tocando a vida e deixa para ver, né? Vivendo assim, mais ou menos igual Zeca Pagodinho, né? Ele dizia assim, eu vou vivendo a vida, né? Eu vou levando a vida, né? E a vida vai me levando. Muitas vezes nós não temos coragem de parar e olhar o que realmente nós fizemos com a vida. Como nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos o nosso dinheiro, como nós gastamos as nossas energias, como nós gastamos as nossas conquistas. Mas é preciso fazer isso. Essa história é interessante porque ela aconteceu em Betânia. Betânia era uma cidadezinha muito pequena, 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E essa cidade ela passaria despercebida não fosse o fato de que Jesus se hospedou na casa de Marta, Maria e Lázaro, uma família que eram amigos de Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. 2 vezes aparece essa família no radar de Jesus. O primeiro é quando ele para na casa de Marta e Maria, inclusive nem Lázaro aparece nessa história, e a segunda é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Então são os 2 episódios que aparecem essa família especial. E eu queria usar essa história, né, uma história muito conhecida por todos nós. Aliás, não é uma história que fala de 2 irmãs apenas, é uma história que fala de 2 possibilidades, 2 tipos de gente, a forma como nós podemos viver e conduzir a nossa vida. E eu quero desafiar você, nessa manhã, a revisar a sua vida para, pelo menos, ver 3 coisas. Primeiro, para você ver como foram as suas, ou quais foram as suas prioridades. Não dá para a gente fazer tudo, né? Às vezes a gente acorda com um turbilhão de coisas, né? De tarefas e demandas e responsabilidades. Alguns até desnecessárias, mas estão lá na nossa agenda e precisam ser feitas. Algumas são empurradas até pelas circunstâncias, outras porque nós criamos essas condições, né? A gente está trabalhando muito porque às vezes deseja muito, né? Quer muito e não consegue se satisfazer com menos, e aí a gente acaba sofrendo com isso. Uma pesquisa foi feita com 50 pessoas. E o que eu acho interessante nessa pesquisa é que foram feitas com pessoas de mais de 95 anos. Então, gente que estava já no final da vida. E a pergunta que foi feita a essas pessoas, a essas 50 pessoas, foi: se você pudesse viver a sua vida outra vez, que coisa você faria de maneira diferente? Interessante. E três respostas predominaram. A primeira, eu teria flexionado mais. Muitas vezes nós nos tornamos muito rígidos, muito radicais nas nossas posturas, muitas vezes por conta da forma rígida que nós fomos criados, né? E aí a gente acaba sendo muito rígido, nós não conseguimos abrir possibilidades para outras interpretações, para outras percepções. A gente realmente muitas vezes se torna muito inflexível. Muitas vezes numa discussão a gente tem como propósito ganhar aquela discussão e fazer com que alguém perca. E às vezes nos tornamos pessoas extremamente inflexíveis. A segunda resposta foi: eu me arriscaria mais. Obviamente precisamos ser prudentes naquilo que nós fazemos, mas muitas vezes nós não alavancamos, não saímos do lugar porque nós temos medo, nós não arriscamos. Nós queremos ter total segurança de tudo. Arrisque mais. Não vai fazer loucura, não vai pular do pináculo do templo em nome da fé,
mas eu acredito que você pode arriscar mais. E a última que prevaleceu foi: eu faria coisas que continuassem vivendo depois que eu morresse. Muita coisa morrerá com você. Alguns morrerão antes de você. Poucas coisas vão continuar depois de você. Muitas vezes nós estamos sofrendo por aquilo que não vai nem ter continuidade. Eu não sei quanto tempo as pessoas vão falar a meu respeito depois que eu morrer. Quando alguém diz que se preocuparia mais com aquilo que permaneceria depois que ele partisse, ele está falando de legado. Muitas vezes você morre de trabalhar porque o que você quer, na verdade, é deixar uma herança para os seus filhos, uma vida melhor para os seus filhos. Não se preocupe tanto com isso, preocupe em deixar legado, deixar valores que vão ecoar na eternidade. Olha o que diz o verso 40 e 41. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinho com o serviço? Dize-lhe para que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Vamos falar de Marta, né? Aquilo que as mulheres geralmente fazem, essa preocupação com a casa, né? Eu acho que Marta estava mais preocupada, viu, Júlio, em deixasse uma boa impressão. Vai que Jesus fala depois que a minha casa estava uma bagunça. É coisa de mulher, né? Às vezes a minha mulher me briga comigo, fazem bem, quando vier gente em casa, é minha vida com antecedência. Eu falo, antecedência são quantos meses? Para a casa ficar arrumadinha, né? Eu lembro quando a minha mãe, quando batia na campainha de casa, né, e alguém já chegava abrindo o portão, aí a gente já saía correndo, catando coisa na casa, jogando dentro do guarda-roupa, né, para poder dar aquela boa impressão. Qual que era o problema de Marta? O problema de Marta é que ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. Nem sempre o que conta é você fazer a coisa certa, é você saber a hora de fazer as coisas. Prioridades. Muitas vezes nós estamos com prioridades questionáveis. Olha o que fez Maria, né? Maria deve ter pensado, qual a possibilidade de eu ter um espaço na agenda de Jesus novamente para ele estar aqui em casa. Enquanto Marta disse, bom, já que ele não vai aparecer aqui de novo, deixa pelo menos eu deixar uma boa impressão de que a casa está bem arrumada. Maria disse, já que eu não tenho essa garantia de que ele estará aqui novamente, eu vou aproveitar o meu tempo todo com ele. Muitas vezes nós estamos escolhendo a pior parte, porque nós não aprendemos a estabelecer as nossas prioridades. Não morra de trabalhar, não corra tanto, dá uma sondada e vê a sua lista de atividades e vê se as suas prioridades são as prioridades do coração de Deus. A vida é feita de escolhas. Marta escolheu aquilo que era passageiro. Se tem uma coisa que não dura é arrumar a casa. E lavar a louça, então você lava a louça na hora do almoço, de tarde já está suja de novo. Então, não estou dizendo que você deva ter só prato descartável, que você não deva fazer essas coisas. Mas não sofra tanto por conta disso. Sofra por aquilo que realmente é importante. Então a vida é feita de escolhas. Maria fez a sua escolha entre o que é passageiro e aquilo que é eterno. Muitas vezes nós estamos sofrendo, morrendo por coisas que não farão nenhuma diferença daqui a alguns anos. Aquelas pessoas que me ouvem, provavelmente, todos nós, eu que estou aqui falando, você está me ouvindo aí do outro lado, daqui a 75 anos todos nós estaremos mortos. Verso 42, muitas vezes a gente pensa que a vida é feita de muitas coisas, de grandes coisas. Jesus diz, olha, uma coisa é necessária. Eu já fiz essa pergunta. O que é necessário? Na verdade, o que Jesus está falando é do que é essencial. Então, o necessário é aquilo que eu preciso. É importante aquilo que eu desejo. Mas essencial é aquilo que cumpre o meu propósito. Então, mais do que satisfazer uma necessidade,
ou suprir uma necessidade, mais do que satisfazer um desejo. Envolva-se com aquilo que cumpre um propósito. Então muitas coisas que fazemos não têm propósito nenhum. E aí que no verso 42, a Bíblia diz assim: apenas, todavia, apenas uma coisa é necessária. O que nós devemos buscar? O que deve ocupar nossa mente? O que deve ter o nosso coração? Onde é que nós devemos colocar as nossas energias, o nosso tempo e os nossos recursos? Segunda coisa, vamos revisar nossa vida para ver como é que nós lidamos com as oportunidades. Então, primeiro, prioridades. Segundo, oportunidades. Efésios capítulo 5, verso 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aquela poderia ser uma oportunidade única. O que a gente vai fazer agora? Então Marta não viu a mesma oportunidade que Maria viu. Nós não sabemos do que Jesus tratava, qual era o tema da sua fala, mas com certeza nós sabemos que Maria escolheu a melhor parte. Lembra Zaqueu? Zaqueu ouviu que Jesus passava. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura e a multidão apertando, ele não conseguindo ver, ele subiu numa árvore. Ficou quietinho, porque ele sabia que Jesus passaria por ali. E quando Jesus chegou onde estava Zaqueu, eu acho que ele levou um susto enorme, né? Porque Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. E a Bíblia diz que ele desceu depressa. Eu acho que ele pulou de lá, né? E sabe que interessante que Zaqueu significa justo. Então, quando Jesus diz Zaqueu, ele está dizendo: justo, hoje eu vou na sua casa. Ele falou: meu Deus, e agora? Por isso que ele disse: ó Senhor, se eu tiver defraudado alguém, eu resolvo restituir 4 vezes mais. Eu quero ser Zaqueu a partir de agora. Então, aquela foi uma oportunidade que Zaqueu teve. Muitas vezes nós estamos olhando para o problema que nos envolve e não para a oportunidade que nos é dada. Todos os lugares que você estiver, todas as situações que você estiver enfrentando, faça a pergunta: qual é a oportunidade que Deus está me dando? Paulo está dizendo que nós temos que aproveitar as oportunidades porque os dias são maus. E temos que remir o tempo. Remir o tempo não é diminuí-lo, é aproveitá-lo melhor, porque o tempo é pequeno, o tempo é curto. Quantas vezes nós deixamos uma oportunidade passar? Quantas pessoas lamentam os beijos e abraços que elas não deram? Lamentam as palavras que elas não disseram. Muitas vezes você deixa para amanhã. Amanhã eu falo, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Não faça agora. O que você puder, faça agora. Ninguém pode garantir um próximo encontro. Ninguém pode. Ninguém sabe se isso realmente vai acontecer. Pode ser que não. Verso 39 diz assim: Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. A vida nos cobra compromissos. Você não pode viver nem de demandas, né? As demandas muitas vezes nos sufocam. Mas, muito mais do que o nosso serviço, Deus está preocupado com o nosso relacionamento. Muitas vezes a gente está tão atarefado, tão cheio de coisas, que você termina o dia e diz: poxa, não tive tempo nem para sentar e ouvir a voz de Deus, para falar com Ele. Ah, Deus só sabe, né? Tem gente que já está orando assim: Senhor, Tu sabes, e pau, e dorme. Então, cuidado com isso, né? Não se envolva com tanta coisa. Priorize as coisas certas, aproveite as grandes oportunidades. Nosso mundo se parece muito com o mundo de Marta. Eu li um livro, Sendo Maria no Mundo de Marta. Vale a pena você ler esse livro.
como ser Maria no mundo de Marta. Como parar e meditar num mundo onde ninguém para ver nada, ouvir nada. Estamos tão envolvidos com o corre-corre, com o faz, que nós deixamos de ser. E por último, você deve revisar a sua vida para ver como que você enfrentou as adversidades. Tem um filósofo, Herádoto, ele diz assim: a adversidade tem o efeito de atrair a força e as qualidades de um homem que um homem não as teria sem elas. Então a diferença não está naquilo que eu vou passar, naquilo que você vai passar, naquilo que o cristão vai passar, que o ímpio vai passar. Não está nisso, a diferença está em como vamos passar. Lembra lá como Jesus termina o Sermão do Monte, né, fazendo uma analogia do homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o homem que edificou a casa sobre a areia. Ele diz que o homem que edificou a casa sobre a rocha, ele é prudente. E o homem que edificou a sua casa sobre a areia, ele é nécio, ele é responsável. Qual a diferença? Ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é um homem prudente. Então está em ouvir e praticar. Mas o que eu quero destacar aqui, quando eu falo que a diferença não está no que você vai passar, mas como você vai passar, repare que a chuva cai, o rio transborda e o vento sopra sobre a casa do nécio e do prudente, sobre o ímpio e o justo. Então os ventos virão sobre a casa de cada um. Ambos sofrerão com as enchentes, né? Com as tempestades. É só ver o que aconteceu lá em Brumadinho, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Casas de irmãos nossos, pastores, templos, né, que foram completamente submersos, né, com as enchentes, e está lá. Mas as casas, a vida do homem justo, essa permanece intacta. Nós fazemos às vezes uma leitura muito equivocada, né, do Salmo 91, né, praga nenhuma chegará à sua tenda, e a gente interpreta tenda como se fosse o telhado da nossa casa. Não, tenda não é o telhado da nossa casa, é a nossa consciência. Então muitos telhados foram invadidos, muitas casas submersas, mas praga nenhuma chegou à tenda. Mal nenhum te sucederá. E mal é o quê? Mal não é o que acontece com você. Mal é o que acontece em você. Então você pode sepultar um filho e mal nenhum te sucederá. Então a diferença está nisso. Então as adversidades virão. Então Lázaro morreu. E agora? Lá estava Marta e Maria. E de novo, Marta, agitada, disse para Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou assim: Marta, você está agitada de novo, eu estou aqui. Eu não vim aqui para curar seu irmão, minha intenção não era essa, minha intenção era ressuscitá-lo, e eu estou na hora certa, né? Essa coisa de que Deus tarda, mas não falta. Cuidado, irmão, Deus não tarda, porque um Deus que tarda já faltou. Ele não tarda, ele chega na hora certa. A questão é que ele não queria curar Lázaro, ele queria ressuscitá-lo. E ele chega e ele ressuscita Lázaro. Então agora não é mais Jesus ali e Marta agitada, arrumando casa, e Maria sentada, ouvindo os seus ensinamentos. Agora é uma diversidade. Agora a morte bateu, é o luto, é a dor, é o sofrimento, é a angústia, é a tristeza. Mas e daí? Como é que a gente vai lidar com isso? Eu gosto muito das adversidades de Paulo, né? Paulo diz, tava ruim. A gente fala assim, tava bom, mas ficou ruim, né? Tava indo bem, mas Paulo não. Contristados, porém sempre alegre. Abatidos, porém não destruídos. Perplexos, porém não desanimados. Então, as adversativas de Paulo, elas são sempre positivas, né? Então, não diga assim, estava indo bem mais, deu ruim mais. Então, inverte o negócio, né? Tinha um pastor amigo meu, esses pastores mais antigos, né? E um pastor jovenzinho, assim, começando o ministério, chegou, pastor, a obra é boa, mas tem seus espinhos, né? Ele falou assim, não, meu jovem, a obra tem seus espinhos, mas ela é boa.
Como que você está lidando com as adversidades? Essa é a reflexão desse dia, revisando a minha vida. Então foi assim que Elvis terminou naquele dia 16 de agosto de 1977. Eu tinha 16 anos de idade e a última frase dele para sua noiva foi: não se preocupe, eu não vou dormir. E a verdade é que ele não acordou. Elvis aprendeu a cantar na igreja. As primeiras músicas foram na igreja. Eu quero sugerir você ouvir Grandioso És Tu com Elvis. Um homem que eu acredito que Deus o alcançou pela sua graça, pela sua misericórdia naquela tarde, naquele hotel. Pedaços da minha vida. Pieces of my life. Eu estou revisando a minha vida. Revisa a sua vida. Veja como você estabeleceu suas prioridades. Como você aproveita as oportunidades. E como você lida com as adversidades. Deus abençoe você. Eu quero orar com você agora. Talvez você esteja vivendo um momento em que não tem encontrado sentido. Curva sua cabeça. Senhor, obrigado. Porque nós temos essa oportunidade de revisar a nossa vida. Olhar para trás e ver, ó Deus, o que fizemos, o que guardamos, onde investimos a nossa vida, o nosso tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a revisar. Ajuda-nos, ó Deus, a estabelecer as prioridades certas, aproveitar as oportunidades e lidar com as adversidades. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode soltar ela aí, Júlia? Um pedacinho pode? Pode, um pedacinho. Grandioso és tu. Olha isso. Maravilhoso, maravilhoso. Esse é um hino clássico. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo as obras das suas mãos, então minha alma canta a ti, Senhor. Maravilha. Aí, Julião, sabe o que eu penso aqui, Júlio? Eu fico com dó dessa moçada de hoje, né? O pessoal não viu o Brasil ganhar, não viu nada, não viu música boa, né? Não brincou como a gente brincou, né? Coisa boa. Tempo que passou, mas a gente não vive de saudosismo, né? Quem está em Cristo é nova criatura, tudo se fez novo, o melhor de Deus ainda tem para a nossa vida. É óbvio, né, irmãos, que o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Ele é o melhor de Deus, mas nós podemos ainda usufruir o melhor do Deus a quem nós servimos, nós podemos ainda usufruir melhor de Jesus. Grupo Zoe, a música baseada no Salmo 42, essa é clássica, viu, Julião? Essa é clássica. Essa música realmente fala profundamente, porque nós vivemos dias assim, a nossa alma muitas vezes em frangalhos, entristecida, mas nós podemos esperar em Deus. Se você está passando um momento difícil na sua vida, preste atenção nessa música, Aquieta Minha Alma, com a comunidade Zoe. Aquieta
Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Estamos encerrando o Papo Sério